Carol Pfeiffer aqui, começando um podcast incrível, o nosso Money Cash, que o assunto é empreendedorismo e, obviamente, o mundo dos investimentos, dinheiro e sempre com convidados de peso. E hoje não seria diferente, porque a história dessa mulher aqui eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nossa deputada Maria Lúcia Amari, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Carol, é muito bom estar aqui com você, né? Você é uma empreendedora, uma mulher de sucesso, serve de paradigma para todas nós mulheres. Fico muito feliz. E, deputada, eu já queria começar aqui contando um pouco da tua trajetória, né? Você como professora, como advogada. Então, como que foi, né, decidir entrar para a vida pública, né? Para a vida da política? Na verdade, nunca tinha me passado pela cabeça. Eu fiz política estudantil, né, na Faculdade Católica de Direito, quando eu fiz Direito. Mas, assim, me formei professora, dei aula por um ano e depois eu me abracei na carreira de advogada. Eu entrei com 17 anos na faculdade, com 21 eu já estava formada e comecei a exercer a minha profissão. E eu já, desde 14 anos, eu já queria ser advogada. Eu achava que eu me impressionava com o símbolo da balança, que é o equilíbrio, né, e a questão da justiça. Então, eu sempre fui muito focada nessas questões. Então, assim, para mim, me realizei e consegui depois fazer mestrado em Direito Administrativo e Constitucional na PUC também. Então, assim, eu sempre tive certeza que aquele era o meu caminho. E isso, para mim, tem me ajudado muito na vida pública, né? Por conta da experiência como advogada, né? Presidindo a Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, foi muito importante para mim passar por todo esse processo para que a gente pudesse hoje ter mais clareza na hora de nós interpretarmos a lei, participarmos de debates importantes e ter conteúdo. Deputada, e é muito interessante da gente falar, né, que você já tinha uma carreira, você já estava empreendendo, já estava na sua atividade, e aí geralmente as pessoas começam a comentar, nossa, já pensou na vida pública? Já pensou em se candidatar e etc? Isso aconteceu e num primeiro momento você já falou assim, será? Acho que isso pode ser bom para mim? Eu estava numa carreira profissional como advogada, eu era chefe do jurídico da Embratel em São Paulo, e quando eu me casei com o Renato, eu vim embora para Sorocaba, e eu falei, bom, agora vou ter uma vida diferenciada, né, pensando um pouco mais em cuidar das coisas pessoais, enfim. Mas, na verdade, 2 anos depois que eu estava aqui, o Renato resolveu entrar na política. Aí acabei como parceira, participando, trabalhando junto ao lado. E quando ele foi eleito, eu fui eleita presidente do partido, do PSDB na época. Inclusive a primeira presidente mulher, né? A primeira presidente mulher de um partido político na cidade, né? Isso foi em 93. E logo em seguida o Renato foi candidato a deputado estadual, foi vitorioso para deputado, depois elegeu-se prefeito. No que ele se elegeu prefeito, chegou na época das eleições proporcionais, né, do estado para deputado. O deputado que era candidato, ele desistiu da candidatura, faltando 3 meses para a eleição. Aí eu falei, bom... nada por acaso. Aí eu me senti, o pessoal me motivou para que eu fosse candidata, aí fui candidata em 98. Aí fiquei como suplente, né, porque foi uma campanha muito rápida. Em 3 meses você colocar uma campanha de pé, que você imaginava que você ia entrar naquele momento? Não, e foi assim, aí fiquei na suplência. Aí no outro ano que teve eleição, eu fui novamente e falei, bom, já testou as urnas, vamos de novo com você. Aí ganhei a primeira eleição e assim sucessivamente estou agora no 6º mandato. Mas assim, quando eu estava na presidência do Fundo Social, eu trabalhei muito, hoje eu ainda estava conversando sobre isso, sobre o empreendedorismo de mulheres, né? E aí nós criamos a Universidade do Trabalhador na época, no governo do Renato, e aí nós começamos a fazer os primeiros cursos para as mulheres, até de azulejista naquela época não era muito comum. Estavam vindo muitos hotéis, então nós treinamos pessoas, preparamos pessoas que não tinham um currículo, não tinham uma referência. Então o diploma do curso passou a ser o currículo para apresentação. Então foram muitas mulheres que começaram a sua atividade profissional em função
dessa ação. Eu achei que, com certeza, que na Assembleia Legislativa, com mais amplidão, eu teria condição de ajudar a nossa região como um todo. Na época, eu já ajudava como presidente do Fundo Social de Sorocaba, eu tinha muito contato com o Mário Covas, a dona Lila Covas, então ela fazia essa ponte comigo e eu ia ajudando, sem nenhum interesse político, né, ajudando as cidades menores da nossa região, então aí foi me motivando a achar que eu poderia fazer mais. Olha que interessante. E sempre, né, nessa linha também, vamos falar um pouco dessas atividades de empreendedorismo feminino. Né? Então, fez várias iniciativas, inclusive de aumentar o número de mulheres na política, né? Eu tenho trabalhado muito nessa direção, né, para que as mulheres não sirvam, entram nas chapas, na proporcionalidade, como uma candidatura que a gente chama de laranja, porque, na verdade, não podemos permitir que as mulheres sejam usadas para preencher cotas, pura e simplesmente, mas sim que elas sejam preparadas para a campanha política. Ganhar né? a campanha porque elas merecem, Exatamente. porque elas têm qualificações e não porque é para preencher. E tem a contribuir, né? Então, eu tenho sempre sempre apoiei a questão do secretariado de mulheres dentro do partido, para que as mulheres pudessem também, e evito de culpar cargos de presidente, para poder estimular outras mulheres, né, a participarem mais ativamente da política. Nós estamos longe ainda, né, de ser, porque as mulheres têm a dupla, tripla jornada de trabalho. As mulheres acham que quando elas vão falar em algum lugar, elas têm a preocupação de terem que falar bonito. Né? As mulheres são mais exigentes nessa questão. Isso é verdade. Mulher é mais cautelosa. Inclusive, você sabe um dado que o seguro de carro para mulher é mais barato, porque é mais fácil um homem dar PT num carro, né, do que uma mulher. E é curioso, porque no mercado financeiro também, assim, as mulheres elas demoram mais para entrar no mercado financeiro, né, mas quando elas entram, elas têm muito mais cautela, elas arriscam menos. Né? Então já é uma característica feminina, né? Você é o exemplo disso, né? Porque com isso, você estimula mais mulheres, né? Porque era um mercado que as mulheres praticamente não tinham muito acesso, como também na área da segurança pública. É difícil você ver alguém colocar na Secretaria da Segurança Pública uma mulher. Tem casos isolados, mas assim, é uma secretaria pesada, né? Mas tem muitas mulheres na Polícia Militar, na Polícia Civil, em condições de ocupar, e também na parte financeira, né? Secretária, ministra da Economia, é muito raro, né? E as mulheres são preparadíssimas, hoje a gente vê jovens, né? Deveria, né? Vamos fazer aí esse movimento. Para estimular que as mulheres participem, né? Porque competência tem, falta a questão da oportunidade e da paridade salarial, que ainda é um problema, que ainda permeia a questão das mulheres no mercado de trabalho. E eu acho que tem um ponto também a ser analisado, né, que essa exposição, né, que eu costumo dizer que vocês são corajosos, né, então assim, empreender numa empresa privada, por exemplo, se alguém, né, tipo, eu não gosto de uma atividade, etc., é mais fácil de gerenciar. De pública é muito mais complicada, fora que, né, quando eu me tornei um pouco mais pública, até a entrada no Shark Tank, ganhei uma coisa que eu nunca imaginei na vida, que é o chamado hater, né? Pessoas que podem criticar o teu trabalho, mesmo que você possa fazer o melhor trabalho do mundo. E a gente sabe também como funciona a mídia, né? Infelizmente, a gente vai ter... Você pode fazer 10 coisas muito boas, uma que não foi tão legal, ou que está ainda em percurso, né? Porque as pessoas, às vezes, não sabem o trabalho que você está fazendo, né? O quanto é trabalhoso executar algum projeto, né? E daí você acaba tendo... aquilo tem muito mais exposição. Então, assim, primeiro eu admiro muito a tua coragem, né, em 6 mandatos lidando com essa situação. Você acha que isso também é um agravante para as mulheres elas se distanciarem um pouco? O enfrentamento, porque, por exemplo, nós queremos a paridade, a igualdade, mas naquilo que é importante e necessário para a gente. Nós não queremos também que essa violência venha para o lado das mulheres. As mulheres são iguais, então tem que conviver com esse tipo. Então, hoje nós temos leis de proteção, porque o que acontece? As mulheres, nós ficamos expostas, as nossas famílias ficam expostas. Nós vamos criando uma certa proteção pelo tempo que estamos na política, mas a família nossa não consegue ouvir qualquer tipo de ofensa. Na última eleição, nas últimas eleições, quando começou essa coisa de fake news, eu fui muito duramente atingida, né, por homens, né, que tentando segurar o espaço nosso, né, quer dizer, então a gente percebe, tinha câmaras municipais, vereadores que não tinham respeito
pelas mulheres, né? É uma forma de intimidar para ver se nós nos recolhemos e saímos. Não, acho que a coragem faz... Eu sempre falo que a política não é para gente covarde. Nós temos que ter a coragem de enfrentar, é difícil, mas assim, se nós não estamos lá para garantir o nosso espaço, a nossa permanência, nós vamos fazendo com que as mulheres se intimidem e saiam fora dela. Então, temos enfrentado, eu acho que a coragem faz parte do nosso trabalho, né? Nós temos que criar uma certa proteção, né? Para a gente não se sentir atingida. Né? Exatamente. Para que a gente possa continuar nesse caminho, porque nós sabemos que o caminho das mulheres na política é uma forma de libertação das mulheres, né? É uma forma delas darem a contribuição para a sociedade, porque o nosso olhar, o olhar feminino, faz muita diferença em várias ações, né? E nós temos, assim, a capacidade mais de articulação, de mais diálogo, né? Às vezes não vamos pela força, mas vamos pelo diálogo. Então, é isso que a gente espera de nós mulheres, para que a gente possa avançar nos campos que nós temos de atuação. Maravilha. E é tão importante da gente falar também o papel da mulher, não só em cargos, né, como candidata, mas de saber mais sobre política para falar dentro de casa. Eu costumo até dizer, né, porque assim, a mulher é um agente de transformação. Ela passa mais tempo com os filhos do que os pais. Eu sei que os pais estão participativos, mas os números apontam ainda que as mães passam mais tempo. Então, se a mulher fala sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, sobre política dentro de casa, a gente vai ter outro país. Né? Então, como também incentivar as mulheres a estarem mais atentas a esse assunto também? É muito difícil as mulheres para fazerem a escolha, né? Quando fica dividida entre a família e não tem o suporte familiar para que ela possa entrar. Mas eu acho que, assim, eu procuro incentivar e estimular, porque essa transformação social se faz pela política. E nós temos a própria condição de gênero feminino, ela tem por exemplo, você vai fazer uma campanha na rua, você para numa casa, as portas para uma mulher são mais fáceis de abrir do que um homem batendo na porta, que cria uma certa intimidação. Esse é um lado positivo, mas por exemplo, os outros lados, por exemplo, você vai no... Eu sempre falo, a gente vai às vezes num comício, numa coisa, os homens são mais altos, né? Não usam salto alto, falam demais, e nós às vezes ficamos, na hora que nós queremos estimular. Então, assim, eu acho que cada vez mais eu acho importante a nossa participação. A Assembleia hoje tem um número maior de mulheres e isso começa a dar um equilíbrio nos debates, né? Porque as causas do gênero masculino, as pautas nossas, como agora, eu estou criando uma frente parlamentar da mulher, de empreendedorismo da mulher. Por quê? Para empoderar as mulheres, para se libertarem desse jugo da violência, né? Porque você sabe que muitas mulheres não conseguem se separar por questão financeira. Exatamente. Se eu não me engano, era 37% dos relacionamentos abusivos não terminavam por causa da questão financeira. E muitas vezes, deputada, um dado também que eu fiquei curiosa, é que não era nem falta de dinheiro, muitas vezes era medo de lidar com dinheiro. Muitas ainda, elas trabalham, ganham mais dinheiro do que os maridos, mas quem tem a senha do banco ou quem cuida dos investimentos é o marido, então ela fica numa situação que ela não sabe nem o que ela tem. Eu acho que eu tenho feito agora, até acabei de ter uma reunião também com o Sebrae, exatamente para preparar mulheres em situação de vulnerabilidade, para que elas aprendam aprendam finanças. Olha, já vou me incluir nessa aqui. Já me chama para esse projeto que eu já estou dentro. Ah, que ótimo. A gente está muito, assim, né, entrando nesse projeto. Inclusive, uma das coisas que eu vou te mostrar, a gente fez um desenho animado agora para entrar de graça nas escolas públicas. Então, é o Clube do Theo Torinho. E incluir, principalmente, as mães. Porque delas entenderem mais sobre educação financeira. Porque o primeiro contato com o dinheiro, inclusive, é com a mãe, né? Ela que vai no supermercado ou que lida com o dinheiro. Dentro das famílias, a mãe tem esse papel, né, de tomar algumas decisões. Eu acho importante isso que você está falando, porque assim, você está levando também para as mulheres essa educação financeira. Eu acho que é importante. Eu acho que inclusive nas escolas deviam ter, em algumas ainda tem, mas estimular, porque a gente precisa aprender a fazer conta, controlar suas despesas da casa, enfim, fazer seus próprios investimentos. As mulheres, às vezes, elas se intimidam com essa responsabilidade, né? Mas, no entanto, a gente percebe que hoje, como você, tem muitas mulheres que estão
fazem sucesso dentro desse setor, desse segmento, e é uma luta também, né? As mesmas dificuldades que você tem na sua área. Que tem um problema, que tem o trauma da matemática, né? Então, assim, o brasileiro já tem trauma de matemática. Sim. Aí quando você fala com mulheres, mais ainda, tendem a ir para profissões que não usem muitos números, e é o que eu mais escuto, inclusive, quando a gente fala de investimentos, mas eu tenho que saber matemática, porque eu sou péssimo em matemática, eu não sei de onde que tá vendo esse trauma, porque a criança já nasce com o trauma por causa de ouvir os pais, ou até de provocações dentro de casa, que é importante fazer as pazes, afinal, né, ninguém vive de permuta, né, todo mundo vive de dinheiro, né, deputada, então a gente tem que resgatar essa essência. É, por isso que nós temos que dar esse encorajamento das mulheres, para elas poderem sentir que realmente elas têm condição de fazer essa gestão. Sim. E fazer esse controle. Enquanto nós não dermos a independência financeira pelas mulheres, para elas irem para o mercado de trabalho e para elas gerirem as suas finanças, nós vamos ter um número maior de mulheres infelizes, insatisfeitas, subjugadas, né? E sob o teto do mesmo parceiro, do companheiro, situações marido. De risco, né? Exato. E aí compromete até a saúde física e mental. Então, acho que é importante... Da mulher e da família, né? Exatamente. E essa é uma meta é uma bandeira importante que eu tenho da questão da mulher e do empreendedorismo. Quanto mais mulheres nós conseguimos chamar para fazer primeiro todo aquele preparo, para mexer primeiro com a autoestima, elevar a autoestima, preparar, dar aquela confiança de que a mulher tem condições de fazer uma série de coisas e para não se intimidarem e irem com mais coragem. E depois chegar nos detalhes, né? Ensinar essa educação financeira, uma atividade para que ela possa se profissionalizar, ou ter gerar renda, para que ela possa ter uma independência na sua vida, não precise se sujeitar a alguns tipos de humilhação, de constrangimentos e violência. E que é importantíssimo da gente ressaltar aqui que isso passa por gerações, né? Então, se uma criança, por exemplo, vê isso dentro de casa, ela cresce achando aquilo muitas vezes natural. Né? Tanto se for um menino ou uma menina, ela acaba crescendo achando que aquela situação é natural e vendo a mãe ali infeliz e acaba muitas vezes até vinculando isso ao dinheiro. Né? Então, eu não gosto de falar sobre dinheiro porque dinheiro dá problema, meus pais brigavam a vida inteira e tudo mais, então tem muitos traumas relacionados a isso e que a gente consegue melhorar, né? Afinal, a independência financeira traz todas as outras independências, né? E isso a gente vai criando gerações intimidadas com essa questão. É verdade. Esse encorajamento faz parte de todo um processo da sociedade movimentando. Tem que começar nas escolas, né? Para que a gente já comece a aprender a diferença entre as coisas e dar esse encorajamento. Porque muitas vezes, hoje a escola não é só educadora, formadora, psicóloga, é um tudo. Porque as famílias hoje vão para o mercado de trabalho, o marido e a mulher, e muitas vezes, quando chegam em casa, não tem aquela condição de dar atenção para a criança. Então, eu acho que cada vez mais nós precisamos desse amparo. E muito interessante esse movimento, deputada, de trazer não só ali o conhecimento, mas o empreendedorismo, né? Porque, por exemplo, a gente tem muitas vagas abertas em todos os setores e segmentos e muitas que podem ser feitas hoje dentro de casa, como é o marketing digital, Sim. como é o mundo dos investimentos, como é a tecnologia, por exemplo, programação. A gente já sabe que está faltando programadores não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E até de fazer movimentos, por exemplo, programadores também existe um número muito maior de homens do que mulheres programando, né? Então, de trazer mais essas mulheres para isso, porque não adianta só você falar, olha, você precisa aprender sobre dinheiro. Você tem que ensinar as pessoas a ganharem dinheiro, né? Que elas têm que ter essas habilidades também, né? Eu acho que cada um de nós que chega num ponto em que nós podemos liderar por alguma razão, como você na parte financeira, eu como política, nós temos o compromisso e a obrigação de estimular as mulheres a participarem mais, né? Estimulá-las para que elas possam discutir temas importantes, que elas possam participar do debate. Para isso elas precisam, isso num certo padrão de pessoa. Hoje nós temos mulheres, as universidades têm muito mais mulheres do que homens, né? Elas se formam, mas na hora da disputa do mercado de trabalho elas não estão em igualdade de condições, né? Então isso é muito, muito complicado. Agora, nas pessoas de vulnerabilidade ou vítimas de violência que já estão numa situação desfavorável, essas mulheres que nós precisamos trazer para a sociedade, encorajar, empoderar, para que elas possam se libertar. Interessante.
E eu também queria ressaltar um ponto, né, que, assim, você está num ambiente muito masculino ainda, né? Muito. E, assim, 6 mandados melhorou muito, porque tenho certeza que muitas pessoas se inspiram na tua trajetória e se encorajam a participar também. Mas, principalmente, essa delicadeza, que você continua sendo muito feminina, né? Muito bem vestida sempre, muito bonita. E que muitas vezes a gente vê num mercado onde tem muito mais homens, a mulher tentando se igualar ao homem, falando alto, falando muito palavrão, sendo muito agressiva, perdendo muitas coisas da essência. Até curioso que eu vi algumas palestras, né, de movimentos de mulheres, onde algumas mulheres confessaram isso, que ficaram muito mais agressivas ou falavam para tentar bater de frente e perceberam que elas estavam perdendo a essência delas. Elas não gostavam de ser assim. Não que elas eram assim, elas não gostavam de ser assim. E que você manteve essa essência, né, de focar no teu conhecimento, de, né, óbvio que nem em todos os momentos a gente não se abala, né? Então tem comentários ou situações que eu tenho certeza que de alguma forma ainda te tocam, né? Ou é aquele dia mais sensível, né? Tem dia que a gente acorda um pouco mais sensível. Mas você continua sendo muito feminina, continua com a sua característica e, né, e mostrando o lado, poxa, o que a mulher tem? Qual é ali a habilidade que você como mulher tem que pode levar para dentro e não tentando ser uma outra pessoa? Essa igualdade nós não queremos, quer dizer, não precisa ser horrorosa. Ser horrorosa é não se olhar no espelho, não se pentear, não se arrumar, não se enxergar, né? Aliás, nós fizemos recentemente uma campanha exatamente de bem com o espelho, chamava. Ai, que legal! Mulheres em situação de vulnerabilidade, nós levamos para um dia para elas se sentirem. Uma delas fazia 4 anos que ela nunca tinha ido mais no cabeleireiro. Meu Deus! E ela se olhou, ela se achou, ela ficou bonita, era outra pessoa. Por quê? A questão da autoestima. Eu sempre me preocupei em dizer, não é porque eu estou na política que eu preciso embrutecer. O jogo é duro, o jogo é bruto, sim, mas eu não quero perder a sensibilidade, não quero perder a feminilidade, porque essa igualdade de mulheres que vão para brutas ou falam agressivas, gesticulam de uma forma muito agressiva, elas se igualam a um comportamento, muitas vezes, de um homem por natureza, é um pouco mais, é diferente da mulher. Então, se a gente perder essa feminilidade, nós vamos ficar todo mundo igual. É uma boa. O que nos difere é isso. Eu gosto de me arrumar, e as pessoas gostam de ver a gente arrumada. É verdade. As pessoas gostam de ver. Elas não gostam de ver você triste, desarrumada, despenteada. Porque, assim, fazer política não pode perder a autoestima. São duas coisas completamente diferentes. Então, eu me preocupo, sim, em estar sempre bem arrumada, passar isso para as pessoas, né? Que se você não está bem com você mesma, como é que você vai transmitir para alguém? Como é que você vai empoderar uma mulher se você não se cuida, né? Você não se apresenta adequadamente? E aí não tem nada a ver com questão financeira. Tem que ver você pode se arrumar da mesma forma, com um custo mais baixo, mas que mostre uma elegância feminina. Eu acho que isso a gente não pode perder a feminilidade. Eu vejo muitas vezes mulheres, para se mostrar que são fortes, elas se embrutecem. Eu acho que não. Acho que a gente tem que continuar firmes, sem perder a feminilidade, que é o que nos caracteriza. Que daí entra a questão do conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, né? Então, se você tem argumentos ali, aí sim você está disputando, você está debatendo sobre aquele assunto. E não pelo tom da sua voz, né? Eu vejo que, às vezes eu falo, às vezes eu estou um pouco mais cansada, aí já põe lá, você está batida, você está cansada. Aí eu falei, deixa eu pôr o meu bluntzinho. Ainda bem que a gente tem alguns truquezinhos, né? Porque os homens, eles não têm essa ferramenta, né? Tipo, verdade. A gente acaba se maquiando ali, está cansado, você esconde tudo, você esconde olheira, você esconde tudo. Então, essa necessidade de você estar... Se você é vigiado o tempo inteiro. Isso é Mas verdade. essa é uma coisa positiva. Eu vejo que a pessoa está me olhando, ela quer que eu passe para ela um ar de descansada. Mesmo que esteja cansada, você dá uns truquezinhos, você resolve. E animada com aquilo, né? Eu acho que não tem pior do que quando eu vejo, assim, por exemplo, até principalmente agora com a intensidade das redes sociais, a pessoa, eu tô cansada, todo dia reclamando que tá cansada. Eu falo, gente, mas não precisa reclamar isso publicamente, né? Então vai para um spa um final de semana, ou vai fazer uma viagem, né? Se cuidar um pouco, porque se você não se cuida, não tem
como você ser produtivo, ou principalmente no teu caso, a gente espera que, óbvio, né, que as pessoas que estão te acompanhando, que você esteja bem, porque elas querem que você esteja lá brigando por elas. Claro. Como que você vai brigar com elas se você estiver desanimada ou se você não estiver bem, né? Se você mostra uma fraqueza, você mostra que você está triste, claro, tem alguns momentos que são muito pesados, mas eu acho que as pessoas querem te ver bem, porque elas se espelham em você, porque você também é uma líder e você também passa, para você passar confiança, você tem que passar que você está bem, de bem com a vida, para você poder encorajar as pessoas. Eu procuro estar atenta. Eu já sou uma pessoa de bem com a vida, graças a Deus, eu já acordo bem-humorada, mas assim, isso não... Às vezes a gente tem um impacto de algumas necessidades, claro, uns momentos tristes, né? Mas assim, todo dia não precisa passar. Eu acho que ninguém está querendo... Eles querem o melhor da gente, né? E eu acho que nós precisamos dar o melhor de nós. Perfeito. E eu achei muito interessante a tua fala em relação a essa questão da beleza, né? Tipo, de se sentir bem, né? De olhar no espelho e estar ok com isso, desse autocuidado. Porque é exatamente isso, né? Se você não tem um cuidado com você, dificilmente você vai se manter motivado a fazer qualquer coisa. Porque às vezes você vê política e você fala, acho que ela já olhou no espelho e falou, o que eu posso fazer para ficar ruim? Né? Então, assim, aquela falta de vaidade, as pessoas não gostam. Incrível, é verdade. Né? Então, assim, acho que a gente tem que mostrar uma energia positiva, né? Acho que passar essa coisa da sensibilidade, da energia boa, né? Dessa cumplicidade entre as mulheres, no sentido de fazê-las com que elas se sintam representadas. É verdade. E muda totalmente um dia. Às vezes, né, ter ido no salão, ter feito uma escova, ou ter ali feito uma maquiagem diferente, ou vestido uma roupa que te cai bem. Então, não é sobre a questão particularmente só da estética, né? Mas é do autocuidado para você pegar e ter essa motivação de falar assim, putz, hoje meu dia vai ser bom. Uma coisa simples é um sorriso, né? Tipo, você dá um bom dia diferente, você já muda o dia de uma pessoa, né? Aquela que pergunta, como vai, tudo bem? Você já conta uma tragédia. Então, assim, a gente não pode conviver assim. É verdade. Então, acho que a política já é muito pesada. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa transparência no sentido de você se mostrar, não é mostrar bem, é ficar bem sempre para poder deixar esses momentos para que a gente possa passar coisas positivas. E deputada, com tantos mandatos, você já passou por tudo e por todos os tipos de pessoas dentro, né, do governo, assim. Como que é também que tipo de ações aí, um pouquinho da tua vida pessoal, né? Como que você faz para continuar e para cuidar da tua saúde mental? Porque a gente sabe que é um bombardeio de fatos e acontecimentos o tempo todo. Bom, primeiro, conviver com meus cachorros é uma delícia. Nada como o mundo pet. Eles Pet terapia. Passam tudo de bom pra gente, né? São aqueles parceiros silenciosos que nos fazem, me enchem de energia. A família, eu tenho me preocupado nos últimos tempos, dar um pouco mais de atenção para a família, porque eu lembro que eu falo para os meus assessores, eu falo, minha sobrinha neta não vinha no meu colo comigo. Aí eu falei, a culpa é minha, eu estou convivendo pouco. Aí eu comecei a me aproximar nas férias, fiquei mais tempo com ela e tudo. Hoje elas vêm no meu colo naturalmente, entendeu? São essas coisas que a gente também não pode se esquecer. E meus amigos, eu tenho procurado também resgatar esse grupo de amigos que eu fiquei muito tempo sem ir, porque estava cansada. A gente fica cansada para se divertir e não fica cansada para ir trabalhar. Então eu estou procurando. Eu gosto muito de ver filmes. Eu gosto muito de ir para Campos de Jordão, que é um lugar que passa uma energia muito boa, muito verde. Então são essas coisas que me recarregam. Eu recarregar as energias, família, amigos, os cachorros, enfim, para que a gente possa também ter um pouco Você precisa se reenergizar com alguma coisa que te faça bem. Não adianta só fazer o bem para os outros, você também não faz para você. Então eu tenho procurado agora, estou um pouco mais atenta, viu? Deputada, o quanto é importante também, porque é uma mensagem que você está passando para essas mulheres, né? Porque quando você fala assim das mulheres, elas têm que se cuidar, elas têm que se amar mais, e daí todo mundo vê, você trabalhando o tempo todo e sem muito tempo para a família, né? Tipo, é um contraditório essa mensagem. Então, e muitas vezes só de mostrar esse dia a dia que você se cuida, só essa sua fala com certeza vai fazer com que muitas mulheres reflitam. Putz, é verdade. Eu não tô cuidando desse lado da minha vida. Em algum momento eu vou bugar, né? Que aumentou muito, inclusive, o número de burnout. Né? Eu sou muito discreta na minha vida pessoal, mas eu tenho postado, assim, fotos que eu falo, mas eu não nasci do ovo, né? Tenho família. Tenho família, né? Eles existem. Tenho família, eu existo, eu sou normal, sabe? Eu tenho parentes, eu tenho cachorro, eu moro na casa, também sou dona de casa, eu adoro
adoro arrumar casa, adoro. Então, eu curto casa, sabe? Então, assim, esse é um lado que eu cultivo com muita atenção, sabe? Ficar atenta a coisas que me fazem bem, para eu poder retransmitir isso. E isso é essencial, né? Quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo, as pessoas também saem achando que é montar CNPJ, igual falei aqui, né? Então, dá para você empreender em várias áreas, inclusive na sua vida pessoal, né? Então, de você cuidar da sua vida pessoal e de você poder ter, né, esse complemento aqui. E também, eu acho que é muito importante de falar do intraempreendedorismo. A gente fala muito para a mulher, né, de, você tem que empreender. Eu vejo até em algumas palestras, eu fico abismada com isso. Você tem que fazer live. Gente, vocês não têm que fazer nada. Vocês têm que fazer o que você gosta, né? Claro. Eu começo por esse princípio. Então, ou seja, é óbvio, se você gosta de se comunicar, você tem que testar, né? Tem que ver se você gosta e tudo mais. Mas essa obrigação de você tem que fazer isso, você tem que sair montando empresa, é um risco muito grande, né? Então, acho que também de incentivar essa intraempreendedorismo, de dentro de algum negócio ou de algum lugar você empreender, né? E assim, quando eu comecei na vida pública, eu fiquei pensando, meu Deus, eu já cheguei a falar para um evento com 5.000 pessoas. Que legal. E assim, a gente tem que, não é tão simples, mas você não foi treinada para isso, né? Eu não fui preparada para isso. Mas eu acho que a paixão que eu tenho pela política, eu gosto muito de política, da boa política, né? E eu gosto muito de discutir, de debater. Então, assim, eu faço aquilo com tanta vontade, eu vejo como uma missão, né? Não é uma coisa que eu me sinto cumprindo uma missão através das pessoas que confiaram em mim. Então eu me sinto em casa. Então é uma coisa que você tem que gostar, né, de gente, você tem que, para você poder viver, porque tem o lado ruim, né, que é aquela intromissão na sua vida pessoal, as pessoas te usando, às vezes fazem memes, sabe? Essas coisas que a gente sabe que a gente tem que conviver, né? E assim, mexer com família, isso para mim é inadmissível, já aconteceu de ter que processar pessoas da política por mexerem com família. Então, assim, acho que tem um limite, para aí, né? Até aqui eu fui. Então, assim, quando a ofensa ultrapassa o limite, eu tomo medidas judiciais, porque assim, não podem achar que é normal. Não é normal. Exato. Não pode... E é uma tendência, né? A gente escuta muito isso. Não, mas é assim mesmo. Não, mas é assim mesmo. Sempre foi assim, né? E são situações que você vai só piorando, porque você vai dando mais espaço ainda para acontecer, né? Quando a gente entra naquela achar que tá dentro da normalidade, aí começa o perigo. Ultrapassam todos os limites. Então, você tem que dar um break em tudo isso e tomar medidas para você poder se proteger também, né? Porque as pessoas começaram a achar normal e aí vão expandindo. E tem que tomar medidas. Nós já tivemos, como presidente da Comissão de Ética, nós tivemos que caçar um mandato parlamentar por conta de um comportamento inadequado com as mulheres, né? Então, isso... são medidas que representam, né, nós como mulheres cumprindo o nosso papel. Essencial da gente falar isso, né? Então, de não ter essa normalidade. Eu acho que até na tua fala em relação a incentivar as mulheres dentro de casa, se preocupar com a questão da violência doméstica, etc., já traz essa mensagem, né? Isso não é normal, E muitas vezes as pessoas acham que é só o extremo, né? Então, é assim, putz, o abuso não é só uma violência, tipo, física, né? Sim. E, pelo contrário, existe muito mais casos da moral, de você acabar com a saúde mental de uma pessoa através desse convívio, né? Quando você desqualifica, né? Muitos homens, eles fazem de uma forma tão subliminar que a mulher não percebe que ela está sendo... estão destruindo a sua autoestima. E começa a crítica, vai comentando, vai aumentando, a mulher vai incorporando aquelas críticas negativas e vai entendendo, começa a mudar até o seu próprio comportamento. Então, assim, é muito difícil as relações humanas se você não tiver um mínimo de noção do que está acontecendo, dados de realidade. Enfrentar essas dificuldades para que você possa realmente transpor esse momento. Interessante. E, deputada, você é uma empreendedora na vida pública, né? Então, assim, fica muito claro através da tua jornada e não é à toa que tantos mandatos já, né? E uma curiosidade, assim, a maior parte das pessoas que acompanham o teu trabalho, que votam, confiam no teu trabalho, eles estão mais preocupados com qual tipo de pauta e tem mais mulheres do que homens mesmo, como pessoas que votaram, que acompanharam?
Eu tenho um pouco de dúvida, né? Eu tenho apoio de muito apoio de mulheres, mas ainda não é na quantidade suficiente. Se você parar para pensar que nós somos 52% da população, isso não se reflete nas eleições, Sim. tem alguma coisa errada aí que não está fechando, né? Então, eu acho que nós precisamos de mais apoio das mulheres, né? Eu tenho muito apoio, acho que eu tenho muito apoio de mulheres, mas muito apoio de homens, né? Então, que nos veem como representando ele, né? Então, assim, mas nós ainda precisamos fazer um trabalho melhor, né? Para que a gente possa aumentar o nosso número. A gente não conseguiu ainda atingir a cota de 30%, mas a gente não consegue atingir essa cota de 30%, porque as mulheres às vezes não se dispõem por várias razões, né, a se colocarem. Então, por vários motivos. Então, eu acho que ainda falta um trabalho muito forte na questão desse voto feminino. Precisa ser bem mais trabalhado. E olha só, né, é um movimento, assim, tem vários movimentos, né, voltados para isso. Então, ou seja, de como que a gente pode aí levar mais conhecimento, mais pessoas também saberem as atividades e quais são as pautas que são discutidas. E quais são as pautas que mais você vê que tem esse engajamento, né, que as pessoas mais buscam, que elas falam, não, essa deputada vai me representar nessa pauta? Olha, na verdade, assim, essa do empoderamento das mulheres, né? A causa animal é uma questão está muito, assim, muito debatida. Hoje considera-se de um tempo para cá, né? O animal já era, mas assim ficou mais formal a questão de os animais fazem parte da família. Eu percebo assim, eu como estou em várias comissões na Assembleia Legislativa, por exemplo, estou na Comissão de Relações Internacionais. É importante para fazer intercâmbio educacional, tecnológico, de saúde, enfim. Então, a pauta da saúde é uma pauta muito cobrada, né? E também, agora também estou na Comissão de Pessoas com Deficiência, que também fala do empreendedorismo também, nessa questão. Então, eu estou focando nisso, frentes parlamentares ligadas à saúde, mas assim, como eu sou deputada de região, na verdade, a gente cuida de segurança, transporte, a gente faz de tudo, né? De tudo um pouco, nós somos meio generalistas nessa questão. Mas eu percebo que a questão da causa animal, o empoderamento da mulher, a saúde da mulher, né? Recentemente, no final do ano retrasado, nós trouxemos o Hospital de Câncer para a cidade de Sorocaba, junto ao Padre Fábio da Santa Casa. Então, assim, as mulheres, a população está muito atenta com essa questão ligada à saúde pública. Interessante. E tem, né, assim, como você mesmo colocou, né, não só Sorocaba, né, mas a região, todas essas pessoas esperam que você esteja também atenta a todas essas pautas. São 27 cidades que compõem a nossa região metropolitana e nós estamos, assim, eu tenho feito constantemente visitas aos prefeitos, aos vereadores, ou eles vêm no meu gabinete aqui no escritório de Sorocaba, ou no gabinete em São Paulo, para fazer as suas reivindicações. Então, assim, vivo constantemente em secretarias de Estado, né, para levar essa pauta de reivindicações. E trabalhar muito nessas audiências públicas para discutir essas questões de empoderamento da mulher, como fazer com que o empreendedorismo possa pegar uma camada da sociedade que ainda não tem acesso a isso. Então, é uma preocupação mais constante. Eu acho que eu sou mais cobrada nesse patamar. Ô, deputada, você já podia dar uma aula aqui de como gerenciar uma agenda, né? Porque, assim, falam que a minha agenda é conturbada, mas imagina com 27 cidades, né? E com a quantidade de vereadores, né, somados dessas 27, então, ou seja, a quantidade de pessoas que você conversa todos os dias. E o melhor de tudo é que todo mundo acha que é urgente e é importante. Sim. E que aquela discussão, aquele tema é mais importante do que qualquer outro, né? Então, isso eu acho que é uma aula já de agenda. Tem que ser muito... Eu sou muito organizada, né? Então, para poder cuidar das cidades, né? Até eu atuo também um pouco no Vale do Paraíba. Então, a gente também, com tudo isso, tem que conciliar
a questão da saúde, a questão da família, a questão das votações em São Paulo, né, que a gente pega muita estrada, então é muito agitada, mas assim, tem dias que termina às 11 horas da noite, meia-noite, porque a gente está numa cidade mais longe, mas assim, cansa às vezes, claro, eu sou humana, mas assim, a gente faz com tanto amor pelo que faz, tanto entusiasmo, que minimiza um pouco o cansaço pelo sentido da realização. Quando você traz uma conquista para a cidade, traz alguma coisa para a população, uma notícia positiva, né, uma lei que é aprovada, que vai beneficiar a população. Então, assim, tem um lado bom, né, que esse é o lado bom, e os outros a gente administra, porque ele não é tão mais importante do que a realização. Sim, e eu percebo muito na tua fala essa praticidade, né? Então, assim, mulheres que se destacam em qualquer área, a gente vê uma característica em comum, essa praticidade. Né? Porque a gente tem uma tendência natural, principalmente no Brasil, de fazer 1, 2, 10 reuniões. A primeira é para conversar sobre o sol, a luz, tudo que envolve ali, e depois uma forma prática. E eu percebo muito essa praticidade. Putz, isso eu consigo fazer, isso aqui não consigo fazer, ou vamos delegar para tal pessoa executar isso. Praticidade e objetividade. Isso aí. Eu sou muito, às vezes até demais. Mas eu procuro ser o mais objetivo possível. Eu não sou prolixa, eu não gosto de ficar falando muito tempo, né? Porque às vezes as pessoas ficam lá, pegam o microfone e falam até cansar as pessoas, né? A gente tem que ter a noção na política a gente vê um pouquinho isso. Mas ficar em pé de salto ouvindo não dá, né? Nossa Senhora, não, com certeza. Mas assim, eu percebo que a gente tem avançado bastante nessas questões todas, e eu acho que aos poucos a gente vai minimizando, né, os fatores negativos. Sim, perfeito. Bom, deputada, eu vou deixar todo mundo com um gostinho de quero mais. Então eu vou falar que você está convocada a voltar mais vezes, contar tudo sobre esse projeto. E olha, eu já estou me convidando aí para a gente falar de educação financeira e empreendedorismo, viu? Então você já está convidado, depois eu comunico para você se você pode se agendar, porque eu sei que a sua agenda também é uma maluquice, mas que você possa dar a tua contribuição. Vou ter muito orgulho de você estar representando Sorocaba, né, com a tua experiência, né, com todo esse empoderamento que você tem para passar essa lição para nós mulheres, né, para encorajar as mulheres. Eu acho... Está convidada, espero que você possa aceitar. Bom, já está gravado aqui o convite, então tá tudo certo. Mais uma vez, deputada, assim, parabéns pela tua coragem e por levar uma mensagem para essas mulheres, né, e de levantar essa bandeira e principalmente de uma preocupação não só de falar com o público feminino, mas de trazer esses assuntos do empreendedorismo, da independência financeira, que é tão importante. Porque quando você está falando com um público, nem que seja o feminino, você está atingindo todo mundo, né? Porque principalmente, como eu falei, a mulher é agente de transformação. Esse mundo da influência a gente já fazia antes da internet. Sim. Porque mulher, quando acha alguma coisa boa, ela manda para todos os amigos, já manda até o telefone do vendedor, já negociou o desconto. Compartilha. A gente já era influenciadora antes de existir as redes sociais, né? Então, parabéns. Olha, obrigada, Carol. Foi muito bom conversar com você, falar um pouco de coisas que não sejam só da política, mas permear com algumas ações pessoais. Foi uma oportunidade das pessoas conhecerem também a gente, né? Saber que a gente tem outras emoções que não é só trabalhar. Olha, e só pra gente finalizar aqui, você sabe que colocaram a menininha na frente do touro de Wall Street, né? Aquela da mulher assim, empoderada, né? Mostrando a força da mulher e tudo mais. E eu recebi um monte de quadros, de foto, até de estátuas dessa mulher, né? E daí um dia eu escrevi um texto sobre isso. Eu falei assim, vocês ficam achando a gente muito forte o tempo todo? Esquece que existe um ser humano por trás com muitas emoções. Sim. E a mulher tem mais hormônios, né? Então é mais sensível ainda. Sim. Então tomem muito cuidado com as palavras, né? Com a mensagem que você passa. Então, poxa, como que a gente pode incentivar a deputada a continuar fazendo um bom trabalho, né? Com certeza não é agredindo ou falando de uma forma grosseira. Sim, né? As críticas são necessárias, mas assim, ela tem que não ultrapassar o limite do suportável, né? Acho que a liberdade de se manifestar, a liberdade da expressão, mas assim, procurar sempre dar bons exemplos na política, porque como ela é vista como uma coisa negativa, Sim. ela é necessária, faz a vida de todo mundo. Então, foi muito bom conversar um pouco aqui com vocês e com quem está nos assistindo. Perfeito, muito obrigada mais uma vez, deputada. Pessoal, escreve aí nos comentários o que você achou desse papo aqui e, é claro, já compartilha com o maior número de pessoas, afinal o conhecimento te liberta, é através do conhecimento que a gente vai mudar o nosso país. Um grande beijo pra você e até o nosso próximo Money Cash.